Pensando o Brasil, Rodrigo Aidar, sempre de olho no olhar do que sai dos tribunais, né, nas discussões jurídicas. Ontem a gente teve uma discussão, um debate importante envolvendo uma tal de improbidade administrativa. Improbidade é uma daquelas palavras que nem competitividade, que algumas pessoas não conseguem falar. Tem gente que fala competitividade. Economiza um ti, porque é competir, né? Não precisaria realmente desse ti, mas tem, né? Improbidade. Mas, enfim, o fato é que a discussão é importante, porque o camarada pode cometer um erro grave como gestor público, mas sem que aquilo seja de má fé. E ele pode cometer um erro grave como gestor público, querendo fazer uma estripulia. Tem que diferenciar as coisas, e a discussão de ontem envolvia essa diferenciação. Eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu e por que essa discussão de improbidade é importante. Fala para nós. Eneg, salve Débora, Fábio, Olá. salve aí aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes queridas. Oi, Eneg, pois é, ontem o Supremo disse que essa nova lei, que foi justamente a que fez essa diferenciação entre uma conduta culposa e uma conduta dolosa, que traduzindo do juridiquês para o português é o seguinte: para o sujeito ser condenado por improbidade, ele tem que ter causado prejuízo aos cofres públicos de maneira intencional e não por uma decisão errada. Então, assim, condenação só nos casos em que ele quis causar o prejuízo e que, na maior parte das vezes, é aquela intenção de colocar dinheiro público no bolso mesmo. Se confunde muito com corrupção. Fazer aquela mágica de transformar dinheiro público em dinheiro privado próprio. E aí o que o Supremo disse é que essa nova lei, que diferencia essas duas condutas, a conduta do sujeito que causou um prejuízo aos cofres públicos de forma intencional, agiu de má fé, querendo de fato causar esse prejuízo, do sujeito que cometeu um erro administrativo, que causou também um prejuízo aos cofres públicos, mas cometeu só um erro. O que o Supremo decidiu ontem? Que essa lei, que foi aprovada no ano passado, ela é constitucional e ela se aplica, desde já, aos casos que ainda estão em andamento, Eneg. Então, assim, tem duas visões sobre essa discussão, né, Eneg? Uma é a de que a decisão do Supremo é muito boa porque ela corrige essa distorção. Porque até então a lei não fazia essa diferenciação e colocava na mesma caixinha o cara que realmente cometeu um ato de corrupção e aquele que causou prejuízo aos cofres públicos agindo de boa fé, por um erro, um equívoco. Outra visão é que, apesar de corrigir essa distorção, acaba não tendo punição por incompetente. Aquele que comete um ato de improbidade sem a intenção, mas que prejudica os cofres públicos do mesmo jeito. E ontem, o Supremo decidiu que, para os processos que estão em curso, essa lei já se aplica. Então, o juiz da causa tem que definir e tentar buscar: houve a intenção de causar prejuízo ou não houve? Se houve a intenção de causar prejuízo, aí sim se aplica uma condenação de improbidade. Se não houve, se foi um erro, um equívoco, o cara causou um prejuízo, mas foi de boa fé, foi por conta de um erro administrativo, aí não se aplica, ele não pode, não deve ser condenado por improbidade administrativa. Mas ele não sai impune, né, Aidar? Ele não é condenado por improbidade administrativa, mas ele enfrenta um processo pelo erro que ele cometeu, não? Ele pode enfrentar processo por outros motivos, mas não improbidade. E improbidade, é bom lembrar, Eneg, não é uma punição penal, né? Ela tem, como consequência de uma condenação de improbidade, o sujeito pode perder os bens ou o dinheiro, né, que ele afanou, vamos dizer assim mesmo, português claro, dos cofres públicos, pode perder os direitos políticos, perder a função pública. Então, são todas condenações administrativas e na esfera civil. O sujeito que comete um erro e causa um prejuízo, por improbidade, ele não pode ser processado. Ele pode ser processado por outros motivos. Pode ter uma ação civil pública de ressarcimento aos cofres públicos por conta daquele prejuízo. Mas aí não haveria a suspensão dos direitos políticos, nem a perda de bens pessoais, que são algumas das consequências de quando você comete quando você é condenado por improbidade. Essa é a diferença do Supremo. Eu queria te ouvir, porque assim, você está andando numa estrada na velocidade correta, na faixa correta,
não está em excesso de velocidade e por um acidente realmente, um pedestre, uma pessoa resolve atravessar a rodovia no lugar errado, fora do lugar, você está fazendo tudo certo e infelizmente você atropela e mata. Ou então você está a 180 km por hora, embriagado, na faixa da direita, e você atropela e mata alguém no acostamento. São coisas completamente diferentes. Num você está fazendo tudo certo, no outro você está fazendo tudo errado. Houve um atropelamento, houve uma morte, as duas têm que ser esclarecidas, mas são coisas completamente diferentes. Uma pessoa, um gestor público, por exemplo, toma uma decisão que o tempo revela ter sido um erro. Quer dizer, o tempo revela ter sido um erro, não é um erro. Revelou-se um erro. E o outro armou um jeito de fazer o que você falou ao abrir a sua coluna, botou o dinheiro no bolso. Ele queria botar o dinheiro no bolso e tentou fazer de um jeito que parecesse um ato de gestão normal. Essa diferenciação não é muito bem-vinda, na minha visão eu queria saber se na tua também é, porque, de fato, o mau gestor, um ato de má gestão, que pode ser praticado ou não por um mau gestor, é algo que está ao alcance de todo mundo. Alguém que está dirigindo um carro não está livre de atropelar, como eu acabei de descrever. Não tinha que fazer isso, por mais que possa passar a impressão de que você está protegendo um setor, mas não era a hora de fazer isso mesmo, Aidar? Olha, Neg, eu concordo com você, acho que era hora de fazer isso, acho que essa lei veio sim em boa hora, porque essa diferenciação, esse exemplo, essa analogia que você fez com você está dirigindo embriagado e você está dirigindo normalmente na velocidade correta é perfeita. E, de certa forma, Neg, essa lei vem no embalo do que os tribunais, de alguma forma, já estavam decidindo. Principalmente o Superior Tribunal de Justiça, ainda não o Supremo, mas o STJ, em alguns casos, ele já vinha fazendo essa diferenciação. Quando ficava muito claro que foi, como você disse, nas suas palavras, um erro do gestor, que se revelou ao longo do tempo, lá na frente, errado, um equívoco, mas que foi feito tudo dentro da lei, com parecer, com licitação, com parecer das áreas técnicas, dizendo, faça isso, tudo dentro do quadrado. Lá na frente se revela errado, não é justo punir esse cara com uma condenação por improbidade, da mesma forma que se pune o cara que realmente fez um esquema para colocar dinheiro no bolso, para roubar dinheiro público. O STJ já tinha feito isso em alguns casos, mas não tinha uma lei objetiva classificando isso. Perfeito. Veio a lei, havia dúvidas em relação a ela, e o Supremo ontem tirou essas dúvidas. Nos casos em andamento, se aplica essa nova lei que faz essa diferença. Naqueles transitados em julgado, ou seja, que a condenação é definitiva e já acabaram, aí não se aplica mais. E é importante também para que a caneta dos gestores comece a ter tinta, porque senão ninguém mais decide nada, com medo de tomar um processo por improbidade, que, aliás, é muito comum no Brasil, essa coisa ativista, mete improbidade nesse, mete improbidade, e de quem você vai... a quem você vai ficar simpático? Sempre é o procurador, sempre é o Ministério Público, e o gestor fica com aquela fama de vigarista, são todos malandros, ninguém é sério no serviço público. Não é bem assim, é importante fazer essa distinção, até para atrair gente boa, porque se não tiver gente boa cuidando do Estado, a gente sempre vai poder falar mal, né, Aidar? Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta a conversar com a gente na sexta-feira. Obrigado. Obrigado, Eneg. Débora, Fábio, beijão para os ouvintes e para as ouvintes. Beijos, bom fim de semana, Aidar.